Hoje é dia de final de campeonato, dia de fazer a história, dia de separar os meninos dos homens, dia de ver qual jogador quer escrever com sangue a sua história na camisa do Botafogo para toda a eternidade. Botafogo e Racing, 21h30 no estádio Newton Santos, que estará lotado. É dia de receber com foguetório o ônibus do Botafogo, engolfando os jogadores a chegarem no estádio para dar aquela energia final que eles precisam para fazer história, porque vencer o Racing hoje definitivamente vai ser um daqueles capítulos épicos de levar para pênaltis e vencer, sem dúvida nenhuma, como foi a final da Libertadores da América. Hoje é o dia que o elenco do Botafogo tem condição de reescrever o seu 2025 até aqui, resgatando o espírito vencedor de 2024 e entregando ao torcedor do Botafogo o que ele tanto quer, o que ele tanto deseja: foco, raça e títulos, porque clube grande se alimenta de títulos. Vamos falar de Wesley, vamos falar do Crespo, vamos falar de muita coisa nesse vídeo. Portanto, se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias, entregando para você 3 vídeos diariamente, para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo, de futebol e regata. Já somos mais de 155 mil torcedores apaixonados pelo Fogão que seguem o canal do Manel em todas as redes sociais. Portanto, venha fazer parte dessa família, larga o dedão no like para você me ajudar a doutrinar, me ajudar a treinar esse algoritmo, a distribuir os conteúdos do canal do Manel para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses. Vamos junto? Vamos nessa? Então vamos falar do Wesley. O Wesley, vamos começar por ele. Olha, eu tenho um super pé atrás de falar que ele é jogador do Botafogo. Em que pese o pessoal do Fogonete, o Bernardo Gentili, ter trazido essa notícia em primeira mão. Parabéns pela apuração. A gente viu o Rollheiser também ser anunciado, até jornal português falando, né? O A Bola. A gente viu lá atrás o Bitelo mais um pouco também, o pessoal falando que ia chegar e não chegou. A gente já viu o Mazuco, né? Eu chamo isso de selo Mazuco de qualidade. Mazuco anunciando o Manafá em entrevista coletiva e o Manafá não chegou. Então, assim, vamos ter calma. Até ter o anúncio oficial aí por parte do Botafogo, a gente fica com o pezinho atrás. Não estou falando isso para desanimar ninguém, não. Tudo aponta para que o Wesley, de fato, vai chegar, tá? Bom, há pouco tempo atrás, o John Textor esteve na Arábia Saudita e parece que agora começa a aparecer os verdadeiros motivos dessa viagem, né? Certamente ele foi lá para negociar alguns jogadores, como, por exemplo, o Wesley. Primeira grande característica do Wesley, ele é o terceiro jogador campeão sub-20, sul-americano sub-20, a vestir a camisa do Botafogo e se confirmando essa contratação. E eu coloco na condicional porque, por exemplo, sites como o GE, sites como o Globo, ainda não deram como certa a contratação. Diz que está encaminhado, está bem avançado, mas não cravaram ainda a contratação. Então, se não existem todas as apurações convergindo no mesmo sentido, é bom ter um pezinho atrás. Mas é muito interessante ver como o John Textor vai comprando jogadores de muito potencial futuro. Foi o Jair campeão brasileiro, campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira. Foi o Nathan Fernandes, campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira. E agora chega o Wesley. Ponta esquerda habilidosíssimo, jogador quebrador de linha, jogador que ataca a linha de fundo, jogador daqueles que deixa o adversário no chão de tamanha habilidade nos seus dribles curtos e mudança de direção. Sem dúvida nenhuma, uma grande joia. Bom, se ele é tão bom assim, por que o Al Nassr está liberando ele, né? Porque o Al Nassr não é um clube de formar, de lapidar jogadores. O Al Nassr é um clube que contrata Sadio Mané, é um clube que contrata Cristiano Ronaldo, é um clube que contrata jogador pronto. E o Wesley está insatisfeito lá com a pouca minutagem que ele tem tido em campo. Portanto, o Wesley, que custou ao Al Nassr a incrível quantia de 18 milhões de euros, ele que é da base do Corinthians, jogou bem o Campeonato Brasileiro e foi vendido por 18 milhões de euros. Então, o Botafogo, indiretamente, está contratando um jogador de nível de 18 milhões de euros. Vai haver uma opção de compra, é o que dá a notícia, né? Uma opção de compra, e também o Botafogo vai dividir os salários com o Al Nassr, que parece que o salário dele é cerca ali
de 1,5 milhão, então o Botafogo deve pagar alguma coisa em torno de R$700 mil por mês em salários para esse jogador. Tomara que dê certo, que ele chegue. Com isso, o Jefinho fica ainda mais pressionado. O Jefinho que já quase não entra em campo, né? Muito por culpa do próprio, né? Muita cachaça, muita noitada, pouco foco, muitas lesões. E por conta disso, o Botafogo não pode ficar parado esperando o Jefinho resolver acordar para a hora do Brasil, não é isso? Então, o Wesley chega aí para engrossar essa disputa na ponta esquerda. Ao mesmo tempo, você tem ali o Matheus Martins, que, assim como a maior parte dos jogadores do Botafogo, são um pouco vítima do nosso planejamento, mas também não souberam aproveitar a oportunidade. Alguns outros jogadores souberam, tipo o Nilton, que caiu nas graças da torcida, jogou como lateral, volante, zagueiro. Né? Então o Wesley chega aí para poder dar corpo a esse elenco, dar variedade, um jogador muito parecido com o próprio Luiz Henrique. Eu vou te trazer aqui para o Twitter do canal do Mané. Ontem a página Data Botafogo trouxe uma comparação muito interessante sobre o Wesley e o Luiz Henrique. Olha aqui, ó. Deixa eu só pausar esse vídeo por causa de direito autoral, né? Wesley versus Luiz Henrique. Botafogo, enfim, buscou um jogador com características semelhantes à de Luiz Henrique. Reparem nas conduções para a área, dribles bem-sucedidos. Ambos chamam para o X1, driblam com muito movimento de corpo, iludindo o marcador. E aqui ele traz uma comparação gráfica de scout dos jogadores, o Wesley e do Luiz Henrique no FB Charts, né? Então, olha que interessante. Tudo que você está vendo de azul é o Wesley, tudo que você está vendo de vermelho é o Luiz Henrique. O Luiz Henrique ganha do Wesley em toques no terço ofensivo, passes progressivos recebidos, e ganha também nas assistências esperadas e ganha também nos números de assistências. Agora, se você parar para reparar, além desses 4 pontos, onde o Luiz Henrique de fato ganha do Wesley, o Wesley, nessa comparação, ganha mais em ações que criam finalizações, passes com bola em jogo, ganha também em passes para a área de pênalti, cruzamentos para a área de pênalti, passes chaves, conduções agressivas, conduções no terço final de campo e conduções para a área de pênalti. São 8 quesitos que o Wesley ganha em relação ao Luiz Henrique. Quer dizer que ele vai vir para cá e vai acabar com o futebol brasileiro, vai ser o rei da América, como o Luiz Henrique foi? Muito difícil. Acho que é um jogador muito promissor, sem dúvida nenhuma, mas é muito difícil porque o Luiz Henrique já chegou aqui com 22 anos, maduro, com porte físico, botando camisa de seleção brasileira sem sentir o peso na principal, decidindo jogos para o Dorival, salvando o emprego do Dorival, né? Luiz Henrique era um jogador pronto. Pronto do ponto de vista de maturação, assim como pronto do ponto de vista para brilhar no futebol. Não sei se o Wesley está nesse nível. Daqui a 3 anos, talvez o Wesley esteja pronto para ser o cara que o Luiz Henrique foi. Mas, sem dúvida nenhuma, é melhor tê-lo do que não tê-lo. Vamos torcer para que dê tudo certo. Vou trazer também para você aqui uma análise do Hernan Crespo, né? Manel, por quê, cara? Porque tem que trazer, não tem jeito. A notícia de momento é que o John Textor deu um ultimato a Roberto Mancini. Ou Mancini fecha com o Botafogo nas condições que o Botafogo colocou em proposta até sexta-feira, ou o Botafogo vai partir para outros planos, e o Botafogo já conversou, o John Textor já conversou e já aprovou o Hernan Crespo. Muita gente fala do Crespo há muito tempo, né? Até mesmo o Jota, dentre outros no Twitter, desde lá do início da janela, vem falando que o treinador talvez hable, ou seja, vem falando do Crespo, apontaram para o nome do Crespo, né? Sempre bom dar o devido crédito. O Crespo é um jogador de um perfil muito jovem, tem apenas 49 anos, ele tem a tal da licença UEFA Pro, então, portanto, ele poderia treinar o Botafogo, e ele tem diversos títulos na carreira, ele é vencedor da Copa Sul-Americana. Eu vou abrir aqui a galeria de títulos dele, porque é bastante interessante, um treinador com bastante títulos tão jovem, né? Não é algo tão comum. Olha aqui, ó, ele venceu a Copa do Catar com Aldo Rail, ele foi campeão da Liga do Catar com Aldo Rail, e ele também foi campeão aqui de uma outra Copa que tem lá no Catar. Uma é a Star Cup e a outra é a League Cup, né? Então, ele venceu 3 títulos lá no Catar pelo Aldo Rail. Venceu também a Champions League asiática, o que é uma coisa muito grande com o Al Ain, né? O clube do Segovinha, e venceu uma Sul-Americana improvável com o Defensa e Justiça. E o Transfer Market não chama atenção para um título do Crespo que foi conquistado no futebol brasileiro, treinando o São Paulo. São Paulo, naquela oportunidade, não vencia
o Campeonato Paulista há 8 anos, e o Hernan Crespo foi lá e conquistou esse título. Portanto, é um nome, sim, bastante interessante. Claro que a gente prefere o Roberto Mancini, claro que a gente vai ficar na torcida pelo italiano, sem dúvida nenhuma, mas, por exemplo, se vier o Crespo, eu não vou dizer que é uma coisa absurda. Acho que ninguém vai dizer que é uma coisa absurda. Talvez teria sido um pouco mais interessante se tivessem vindo outros nomes. Mas entre o Vasco Matos e o Crespo, eu acho que o Crespo é um cara mais pronto para poder lidar com os desafios que o Botafogo tem a propor. O Vasco Matos era um tiraço no escuro. Eu coloco o Crespo na mesma prateleira do André Jardine. Treinadores jovens, promissores, com títulos nas costas e que estão em um degrau da carreira além do que já estavam o Arthur Jorge, além do que já estavam o Luiz Castro, com até menos idade do que eles. É interessante. Pode não ser o melhor nome do mundo, mas é bastante interessante. O Crespo chegando, ele viria com toda a sua comissão técnica, que é de nível Europa. Isso também é bastante importante para o Botafogo. E hoje você vai ter um jogo, cara, que é para, assim, parar o Brasil, sem dúvida nenhuma. Botafogo e Racing, Recopa. E vamos começar trazendo o Igor Jesus. O Igor Jesus é um daqueles jogadores que não deu as caras em 2025. É um dos jogadores que precisa resgatar o seu bom futebol. Daqui a pouquinho você vai ter jogo da seleção brasileira. Se ele pensa em ser convocado, ele precisa mostrar para o Dorival que ele começou o ano. Já teve jogo para poder pegar ritmo de jogo, já teve pressão da imprensa, já teve pressão da torcida, já teve decepção no estadual. Não dá mais para dizer que não, porque é o segundo, terceiro jogo da temporada. Não é. Não é. O Caçapa já chegou, não tem muito tempo que o Caçapa chegou, é verdade. Não dá para botar esse peso todo em cima do Caçapa, mas o Caçapa já está aí, ó, treinando a galera, mostrando vídeo, consertando. O time tem que dar uma resposta. Hoje é aquele típico jogo que o Botafogo tem que marcar um gol por tempo, pelo menos. O Botafogo tem que ser muito sólido defensivamente, da mesma forma como era em 2024, onde o Botafogo, desde agosto, praticamente não perdeu nenhum jogo, foi perder lá naquele segundo jogo maluco contra o Peñarol, que foi até perseguição de torcedores nas ruas de Montevidéu, uma coisa louca. Um clima muito estranho, estádio vetado e tal, aquela maluquice que foi. Depois o Botafogo também foi perder um jogo lá no Mundial para o Pachuca, também sob condições, né, aquele avião maluco lá do Patriots, jogador dormindo no chão do avião, 24 horas só de preparação, uma coisa de maluco, com o Arthur Jorge já querendo meter o pé, um clima bem azedado. Ali a maionese já tinha desandado há muito tempo. Mas aquele Botafogo de 2024, do meio para trás, está todo aqui. Literalmente até o Marçal voltou. Aliás, queria falar sobre isso. Marçal, para mim, é uma grata surpresa. Não tinha essa informação, mas recebo muito bem. Acho que a maior parte da torcida do Botafogo também recebe muito bem. Eu sempre fui contra a saída de 3 jogadores. Danilo Barbosa, acho que é um cara fundamental no vestiário do Botafogo, polivalente, quebra um galho, não é o titular, não vai ser o cara dos grandes jogos, mas naquele jogo tipo Botafogo e Cuiabá, fora de casa, que tu precisar improvisar, tu mete o Danilo lá e vai te entregar uma partida nota 7. Em casa, um Botafogo e Sport, entendeu? Você precisa desse cara no teu elenco, sem falar todo o ganho que você tem no clima, no vestiário e tudo mais. Eu sempre fui contra a saída do Tietê, acho que tem que ter um cara polivalente como esse. Legal o Newton aparecer, mas até então ele não tinha aparecido, então não sejamos anacrônicos. Na época que dispensaram o Tietê, sempre fui contra, agora já foi. Danilo ainda dá para segurar, Tietê já foi. E a volta do Marçal, cara. Marçal é um líder desse elenco. O Marçal foi um cara que ganhou Libertadores, ganhou o Brasileiro, assim como os outros dois. Você não pode pegar caras como esse e tratar como tirar pra merda, entendeu? Assim como o Tiquinho tá jogando bem lá e o Botafogo não tem um camisa 9 até agora em 2025 que tenha feito gols e tenha convencido a gente. Vamos lembrar que o Igor Jesus fez menos gols no Carioca do que o Kaique. Portanto, precisa das caras. O Igor Jesus deu algumas palavras sobre esse momento do Botafogo. E ele diz o seguinte, abre aspas, sabemos o quanto é importante esse jogo para nós. É praticamente o jogo da vida. Para que possamos dar uma resposta diretamente, não somente para o torcedor, mas para o interno, mostrar a qualidade que temos. Nem sempre você vive grandes momentos. E temos mais uma oportunidade de estar podendo entrar em campo amanhã e fazer um grande jogo. No caso, hoje. Mostrar ao nosso torcedor que nós temos total capacidade de mudar esse resultado e sair com a taça, que é o mais importante. Nós encaramos ele já como nosso treinador, até porque sabemos o potencial que ele tem. Isso é ele falando sobre o Cláudio Caçapa.
tentando mostrar que o grupo está fechado com o Caçap, que também vai jogar por ele. Sabemos a experiência que ele tem no mundo do futebol. É um cara muito agressivo em seu modo de jogar. Tem nos passado muita confiança, tem deixado em aberto alguns jogadores que não estivessem se sentindo bem falar com ele. Hoje é um cara que tem mostrado um pouco da sua experiência, porque também já viveu momentos como esse de dificuldade no futebol. O Botafogo deve ir a campo mais tarde com John, Vitinho na direita, Jair e Alexander Barbosa, o Bastos está fora, a Alex Telles na lateral esquerda. Vai ser a segunda partida do Jair, e eu gostei da primeira partida do Jair e acredito que o Jair vai realmente brigar por essa titularidade. Hein? Gregory e Marlon Freitas, Savarino no comando da criação como meia centralizado. De um lado, você vai ter Arthur, que volta de lesão, do outro, Matheus Martins, e centralizado no comando do ataque, você vai ter o Igor Jesus. O time do Racing é um time muito bom de bola. Não adianta ficar achando que o jogo vai ser fácil, porque não vai ser. O Botafogo vai ter que entrar ligadíssimo, não dá para ter aqueles 5 minutos de descontração. Hoje é dia para cavar pênalti. Hoje é dia para você trombar no zagueiro e cair dentro da área. Hoje é dia para jogar pressão para dentro da arbitragem, para dentro da cabine do VAR. Hoje é dia para, se você tiver na vantagem do placar por algum motivo, Botafogo conseguir meter um 3-0, o Racing vier para o tudo ou nada. É dia para furar a bola, é dia para esconder a bola, é dia para ficar dando toquinho ali na bandeirinha do escanteio, é dia para fazer blitz em cima da área do Racing desde o primeiro minuto. Botafogo tem que abrir esse placar antes dos 20 minutos do primeiro tempo para trazer tranquilidade para o time, para trazer tranquilidade para a arquibancada. Faz um gol até os 20, não diminui a pressão, não tem essa de se recuar e deixar o Racing sair, a vantagem é dos caras, é continuar jogando com personalidade. Se vira o primeiro tempo com 2 gols de vantagem, no segundo tempo é tudo ou nada, o Racing vai querer sair para o jogo, porque pênalti também é uma maluquice, os caras sabem que precisam só de um gol, eles vindo para cima, a gente tem no segundo tempo a condição de matar o jogo. É dia para jogar com inteligência, é dia para relembrar, beber da fonte que foi a final da Libertadores e fazer o negócio acontecer. Vamos embora, vamos para cima, todas as velas estão acesas, as rezas para Papai do Céu e os deuses do futebol estão aí vivas dentro de cada botafoguense. Um grande abraço para vocês que ficam e fui!